Rapaz, que IPCA mais 8 é uma tremenda oportunidade. Um monte de canal de YouTube te falou, inclusive eu já fiz várias e várias contas com vocês aqui. Agora, se tem uma coisa que deixa você com a pulga atrás da orelha e deixou você provavelmente em dúvida, foram esses novos rumores de intervenção do governo no Tesouro Direto. Você escutou um pouco sobre isso? Leu alguma notícia? Eu anotei aqui, inclusive, as principais dúvidas que provavelmente surgiriam na sua cabeça para já aniquilar todas aqui e a gente conseguir entender o que está acontecendo com o Tesouro Direto, cara. Então, se você é novo no canal, eu quero te preparar para assistir uma das melhores aulas que você verá sobre isso aqui no YouTube. E eu nem vou te pedir sua inscrição, nem seu like, eu só quero que você sente de maneira confortável e preste atenção no vídeo. Porque a gente vai falar sobre que história é essa que surgiu do governo querer intervir no Tesouro Direto? Afinal, eu acreditava que o Tesouro Direto era o risco soberano, era a taxa livre de risco, é aquele investimento com o menor risco possível que inclusive a gente usava de benchmark, o Selic, porque o governo não tinha perigo nenhum. Agora vai intervir nesse negócio? Segundo, a gente vai falar sobre o que aconteceu com essa taxa. O que rolou para que ela chegasse no IPCA mais 8? 2032 está IPCA mais 8, 2037 bateu IPCA mais 8 também. O que aconteceu? Isso não acontece tem muito tempo, inclusive vou te mostrar. E depois a gente vai falar sobre o que vai acontecer com os seus títulos do Tesouro Direto, inclusive com os meus títulos, porque eu comprei bastante renda mais. Se você me acompanha, provavelmente você viu aí a vantagem de comprar renda mais é IPCA mais 7, não é verdade? O que vai acontecer com esses títulos nossos, se o governo começar a intervir em tudo? Lasquemos-nos ou não? E se der tempo nesse vídeo, eu quero discutir com vocês, eu queria até uma planilhinha aqui, ó. O spoilerzinho da planilhinha. Se faz sentido a gente trocar de título de um para outro. Léo, eu comprei o Renda Mais lá, só que eu comprei naquela época que a galera começou a falar, lá bem antes, sobre quando era IPCA mais 5,8. IPCA mais 6 eu comprei, agora tem IPCA mais 7. Faz sentido eu vender o IPCA mais 6 para comprar o IPCA mais 7? Ou faz sentido eu vender o IPCA mais 7 para comprar o IPCA mais 8, 2032 agora? Se der tempo a gente fala sobre isso. Se não der tempo a gente fala em outro vídeo. Então olha só, esse negócio que surgiu e esse rumor sobre a intervenção do governo no Tesouro Direto não foi mentira não, aconteceu mesmo. Inclusive já houve um cancelamento de leilão de NTNB, tá? O governo evita referendar em praça pública o prêmio exigido pelos investidores para financiar a dívida brasileira. Já teve cancelamento de leilão. Já vou te explicar o que é esse leilão de NTNB, porque comumente você só escuta falar sobre o Tesouro Direto. Não é só o Tesouro Direto que existe. Nossa, Léo, não sabe disso não. Pois é, vai aprender muito. Agora você já sabe. Já vou te explicar. E depois, olha só as notícias que saíram aí recentes. Tesouro Direto, taxas caem com intervenção do governo no radar. O secretário executivo da Fazenda afirmou na última sexta-feira, isso aqui no dia 10/7, tá? Que o Tesouro está preparando para realizar uma recompra forte de títulos. Então, peraí, vamos entender. A primeira coisa que você tem que entender aqui, para que fique claro, é por que existe esse danado do Tesouro Direto. Por quê? Você já parou para pensar o porquê que existe isso aqui? Ser sincero, muita gente, inclusive eu, já te falei várias vezes, quando você clica aqui em investir, seja pelo Tesouro Direto, diretamente, ou pela sua corretora, você investe no Tesouro Direto, o que você está fazendo é emprestando dinheiro para o governo, não é verdade? Por que o governo precisa de dinheiro emprestado? Parou pra pensar sobre isso? Eu não quero nem ser polêmico aqui, tá? Porque eu não sou contra Estado, não. Eu acredito que o Estado é extremamente necessário para a evolução de uma nação, nas suas devidas proporções. Então, o Estado pode sim estar precisando de dinheiro para poder pagar a conta e dívida que ele tá tendo, porque ele tá gastando demais. Eu não gosto daquele exemplo que a galera usa sobre o Estado ser igual uma família, né? Ah, uma família ganha R$ 2.000, gasta R$ 3.000, vai ficar sobrando R$ 1.000 aí de débito. Aí tem que pegar dinheiro emprestado no cartão de crédito, no cheque especial para conseguir pagar as suas dívidas. Isso é um exemplo, para não usar a palavra simples demais, eu diria incompleto. Porque o governo não tem como ser comparado com a família. O governo, ele imprime a sua própria moeda, uma família não consegue imprimir. O governo pode gerar a dívida sem emprestada, uma família não pode fazer isso. Ele pega com o que tem aí oferecendo, né? Vai pagar o que quer. O governo, ele pode recomprar, inclusive intervir na própria dívida, uma família não. Então é totalmente diferente. Mas para poder ficar didático para você, você pode utilizar esse exemplo sim. O governo, ele está gastando mais do que aquilo que ele está arrecadando. Logo, ele precisa de dinheiro emprestado. Por exemplo, se ele gasta bastante para investir em alguma coisa que dê resultado para o Brasil, eu vou investir muito nas estatais, porque as estatais, elas realmente consigam produzir um lucro absurdo. E aí ele fica em dívida agora, pega dinheiro emprestado, e aí depois essa estatal com investimento
pô, ficou muito mais tecnológico, vai desempenhar muito melhor, ele paga essas dívidas, igual uma empresa. Se você já me escutou falando aqui a respeito de WACC, custo de capital da empresa, pô, a gente sempre quer aquela empresa que pega emprestado a 10% e faz 20% de retorno, aí ele paga a dívida tranquilo. Então, não sou contra o governo pedir dívida. Só que aqui é fato que o Tesouro Direto existe justamente para que você, pessoa física, consiga emprestar dinheiro para o Estado. Só que você, pessoa física, não é, nem de longe, quem sustenta a dívida do Estado. Uai, Léo, como assim? Eu pensava que era. Pois é, não é não. Vem aqui para a tela preta. Antes de você entender que a Selic é aquela taxa bonitinha que hoje está em 14,25, você deveria ter sido ensinado que existe o Selic. Uai, Léo, como assim? Não vem com essas palhaçadas não de... Não, calma. Não é isso não. Na verdade, isso aqui é porque existe o sistema de liquidação e custódia do governo lá da parte dos títulos do Tesouro Direto. Esse aqui é o sistema de liquidação e custódia que define as taxas a serem entregues junto com o Banco Central, né? Que deveriam ser emitidas essas NTNBs, esses títulos em geral. Só que eu quero que você pense isso aqui como se fosse a cabeça junto com o Bacen, que é o Banco Central, emitindo esses títulos. E aí esses títulos eles vão para dois grandes blocos. Eles vêm para cá, ó, essa grande fatia, isso aqui era para ser uma bolinha, mas acabou minha tela aqui, né? E vem para cá que é uma fatia bem menor. Essa fatia bem menor é o TD, que é o Tesouro Direto, que somos nós, pessoas físicas. O Tesouro Direto ele foi criado para que pessoas físicas pudessem investir também no governo, né? Emprestar dinheiro pro governo. Só que a grande fatia que sustenta a dívida pública não é pessoa física. A grande fatia que sustenta a dívida pública são institucionais. Institucionais. O que são os institucionais? Por exemplo, fundos de pensão. Fundos de pensão. Petrobras, a própria Sanepar agora, não tá falando lá que tá, a CEMIG também tá com problema de pensão, porque teve que montar lá um plano de aposentadoria, e aí eles têm fundos de pensões para pagar as aposentadorias dos seus antigos funcionários. E esses fundos de pensão, eles compram o quê? Eles enchem e lotam os seus estoques de NTNB, porque eles não querem ficar gerenciando uma carteira de investimentos diversificada para entregar uma aposentadoria para alguém. Não, ele quer colocar em NTNB, que aí ele fixa lá um rendimento real, atrelado à inflação, e pronto, ele não tem preocupação com isso, porque o foco da empresa não é criar carteira diversificada, o foco da empresa é investir naquele... Pô, CEMIG vai criar carteira de... Não, vai investir em energia. Sanepar vai investir... Não, vai investir em saneamento, entende? Além disso, os fundos de pensão, tem também os VGBLs. Os VGBLs também montavam carteira, né, os planos de previdência, que a galera, que também são geridos por institucionais, e a pessoa física vai lá e compra o VGBL, né? Normalmente ela não compra o tesouro, vai lá e compra o VGBL. Inclusive, outros tamanhos de pessoas físicas estão envolvidas aqui. O VGBL, ele também é um grande comprador de NTNB, que só para você que não sabe, tá? NTNB é o IPCA+. NTNB é o IPCA+. Antigamente, antes de existir o Tesouro Direto, já existia esse mercado de leilão aqui. E esse mercado de leilão, como ele era mais profissional, não precisava de uma clareza muito grande, não. Então, o Tesouro Selic era chamado de LFT, Letra Financeira do Tesouro. É o famoso Selic hoje colocaram lá o famoso Selic. Por que trocaram o nome? Porque o LFT seguia a taxa Selic. Então não é mais fácil colocar o nome Tesouro Selic? É bom, mas nossa, eu dei um susto aqui, pensei que não tava gravando a tela, já pensou? De vez em quando dá uns frios na barriga, meu amigo do céu. Então, chamava LFT o Selic, a NTNB era o IPCA, aí tinha também a NTNF, que era o prefixado. Tem a LTN também, que é o prefixado puro, né? Então você vê que os nomes, eles eram todos diferentes e agora trocaram os nomes por conta do Tesouro Direto, para simplificar para quem? Para pessoa física, para mim, para você. Então aqui os fundos de pensão estavam comprando pra caramba, os VGBLs também comprando pra caramba, PGBL também compra pra caramba, e institucionais em geral compram pra caramba. Bancos compram pra caramba. Instituições financeiras em geral compram pra caramba, pra poder ficar vendendo no mercado secundário. Compram pra caramba. Então aqui você percebe que quem financia realmente o governo não é só nós, não, pessoa física, tá? Não é só o Tesouro Direto, não. O Tesouro Direto, inclusive, ele tem limite de aporte mensal, porque a pessoa física 2 milhões por mês. Não financia, não. Quem financia é isso aqui. Beleza, Léo. Eu entendi isso. Mas onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar em como que chegamos a essas taxas. Como que nós chegamos a essas taxas? Por que foi subindo tanto aqui? E além daquela monotonia que a galera te fala, porque o Brasil está em tremendo risco fiscal. E aí todo mundo está desconfiado do Brasil, todo mundo está desconfiado se o Brasil vai ter a capacidade de pagar essas dívidas ou não. E aí a galera vai exigir mais taxa para poder investir nesses tesouros. É verdade isso? É verdade isso.
Só que, de novo, essa é a explicação simples. E eu quero te dar aqui um gostinho a mais para te honrar o seu tempo que você tá aqui. Eu não sei se você percebeu, mas apesar do déficit nominal tá grande e a dívida pública realmente estar exorbitante, hoje cerca de 48% da dívida pública brasileira é atrelada em Selic. Selic tá 14,25, então fica caro pra caramba. Só que como que, presta atenção nessa informação que eu vou te falar, o Pedro do GGRC, de uma live que eu gravei aqui junto com o gestor, tá disponível para você gratuito em 1h30 de aula. O Pedro do GGRC conseguiu emitir um CRI a IPCA mais 7, menos do que o IPCA mais 8 do Tesouro. Como assim? A galera vê menos risco no GGRC do que no Tesouro Direto? Não, não é bem isso. Apesar do Pedro ter até feito uma brincadeirinha lá, né, que poucas pessoas vão entender. Mas é sobre a demanda também influencia muito nesses preços de títulos. E com essa taxa Selic tão alta, a pressão que acontece não só na dívida pública do Brasil, ela acontece também na dívida das empresas. Pois é. O Estado é financiado pelos impostos das empresas, galera. Você acha que você paga muito imposto? Pois é, as empresas pagam mais ainda. E se a dívida das empresas estão cara pra caramba, normalmente você vai pagar mais barato nelas. Então, a bolsa de valores como um todo está barata. Barata. E aí, o investidor de verdade, ele faz o quê? Ele abre o Tesouro Direto, ele vê, nossa, o IPCA mais 2032 está pagando IPCA mais 8,20. É absurdo isso aqui. É a melhor oportunidade da década. Só que aí ele abre também a bolsa de valores e vê que tem empresa lá descontada, porque ele sabe calcular o valor intrínseco daquela empresa. Fala, pô, com essa empresa aqui, eu vou correr mais risco que o Tesouro Direto. Mas eu tenho a capacidade de ganhar IPCA mais 15 aqui, IPCA mais 17 aqui. Como que eu vou comprar IPCA mais 8? Isso aqui eu posso ganhar IPCA mais 15 e ainda ficar recebendo dividendo isento? Como é que pode? Como é que pode você não saber calcular valuation? Como é que pode? Por que a minha carteira não é 100% IPCA mais 8? Por que a carteira dos grandes investidores não é 100% IPCA mais 8? Se IPCA mais 8 é uma tremenda oportunidade, pensa, porque você não sabe calcular preço. E eu já te convido aqui. Fiquei até meio estressado, confesso. Fiquei um pouquinho estressado, porque às vezes isso aqui me deixa meio estressado mesmo. E pelas diquinhas, e Deus o livre eu ser um canal de diquinha, não é isso que eu quero. Eu quero te ensinar a calcular seus preços, até pra você abrir sua página, seja da Word, seja uma planilha que você criou, seja papel. Eu fiz muito tempo no papel, conta no papel, gastava 2 páginas. Eu quero que você faça isso por conta própria e decida por conta própria. Você vai errar no começo, se você for fazer sozinho, literalmente sozinho, igual eu fiz, vai errar pra caramba. Por isso que eu tô aqui pra te ensinar e quero te fazer um convite. Dia 11, 12, 13 de agosto, eu vou te dar 3 aulas gratuitas, que não vai pagar nada. Você vai precisar disso aqui, ó, papel, canetinha, é isso aqui que você vai precisar pra você ir pra aula. E se inscrever. Você vai escanear esse QR Code aqui, ou clicar no link da descrição, você vai se inscrever nesse projeto, porque eu te prometo, palavra minha, eu te prometo, e você pode, se eu não cumprir isso aqui, você pode fazer mutirão na internet inteira, falando que eu não te ensinei nada lá, deixar dislike em todos os vídeos, comentar em todos os vídeos, foi nossa, uma merda, foi ruim demais. Vai ser 6 horas de aula, então você já se prepara, vai ser 2 horas cada live, e eu vou te ensinar, meu amigo, muito mais do que esses caboclos te ensinam aí em curso pago. Você vai pagar 2, 3 mil reais e não vai aprender nada. E você vai sair de lá sabendo calcular valor intrínseco, sabendo montar uma carteira diversificada com correlação negativa, pra você não ficar dependendo só de renda fixa, porque você não tem coragem de aportar em ação, porque você não tem coragem de aportar em fundo imobiliário, porque você não tem coragem de aportar no exterior. Você vai aprender lá, se quiser estudar. Se não quiser estudar, já nem clica nesse link aí, porque eu não quero ver no chat lá na hora da live falando assim, ai, já passou de 1 hora a live, estou cansado. Vai dormir. É pra quem quer mesmo. Agora desestressei. Vamos lá, vamos continuar. Léo, entendi. A galera olha isso aqui, mas vê mais oportunidade em outros ativos, por isso que não compra. Certo? Certo. Só que você me falou que estes carinhas aqui, eles só compram isso porque eles têm uma gestão de risco e realmente eles não podem comprar ação e nem querem comprar ação. Então por que eles não estão comprando ainda? Isso aqui inclusive responde a 4ª pergunta desse vídeo que eu falei pra você que eu ia responder, né? Se vale a pena trocar um título por outro. Por que esses caras não estão comprando mais? Porque já estão abarrotados. Tinha dinheiro? Comprou, estão abarrotados. Aqui, ninguém mais está aportando dinheiro, não tem mais... As empresas estão com dificuldade, não tá entrando mais funcionário para ter mais coisa de... Não tem. Aqui, VGBL, lançaram lá um tirão de 12 no pé, né? O governo foi lá e pum, tirão de 12 no próprio pé. Que foi o quê? Cobrar 5% de IOF aqui nos aportes do VGBL. VGBL só compra NTNB, cara. Se lascou. Ele não conta comprando, mas não tá mais comprando NTNB. Às vezes você vira refém das suas próprias decisões. Na verdade não, né? Você sempre é refém das suas próprias escolhas. Só pra você ter ideia,
Em 2025, antes disso aqui entrar em vigor, e é óbvio, já tinha um tempo já que o IPCA tava IPCA mais 7, então já tinha um tempo de aportes, a galera já tava aportando, IPCA mais 7 era a tremenda oportunidade da década, é verdade. Os fundos de pensão sonham com o IPCA mais 7, VGBL sonha com o IPCA mais 7, Instituto sonha com o IPCA mais 7. Só tinha acontecido isso lá no período Dilma, né, o IPCA mais 8 foi só lá no Dilmão, não tinha antes. Então, quando acontece, cerca de 10% das vezes, até hoje, desde a instauração do Tesouro Direto, só apareceu 10% das vezes. É raro pra caramba mesmo. A galera foi lá, comprou pra caramba. Em 2025, a arrecadação foi de 300 e poucos bilhões de NTNBs nesse mercado primário. Em 2026 agora, até o mês 7, o último divulgado aí, foi 100 bi. Nesse mesmo período do ano passado, tinha mais ou menos uns 200 bi, ou seja, metade. Nós só conseguimos arrecadar, o governo só conseguiu pegar de dívida metade do que ele conseguiu no ano passado. E a dívida tá maior ou menor? Responde. Tá maior ou menor? Tá precisando de mais ou menos agora. Então, como tem pouca demanda, perceba que não é só sobre o risco fiscal. Existe, óbvio, o risco daquele investidor gringo olhar para cá e falar assim, pô, a taxa real do Brasil, 8,2 de taxa real. Lá no Tesouro Direto americano, nos Treasuries, né, que não é Tesouro Direto, mas só para você entender, pô, a gente tem uma taxa de pré-fixada lá de curto prazo assim de 2,3, de 3%, porque lá eles têm de 30 dias também, que é diferente, que aqui a gente simula isso com o Selic, né? Mas 2032 lá tá 2,3, 3%. Aqui tá 8. É 3 vezes mais o juro real aqui. 3 vezes. Só que o gringo olha e fala assim, pô, será que o Brasil vai conseguir me pagar mesmo? E aí a demanda cai. Esses caras aqui que são tremendo comprador não tá comprando mais. Os caras aqui, ó, quem sabe calcular preço teto mesmo, tá indo pra bolsa de valor, renda variável. Então a demanda caiu pra caramba. Se a demanda caiu pra caramba, imagina só o Bacen, Tesouro Direto, gritando lá, galerinha, eu tô querendo vender aqui o IPCA mais 8, empresta pra mim que eu tenho que pagar as brincadeira, né? Não vou falar lagosta, não. Eu tenho que pagar as dívidas públicas lá de saúde, de educação e tal. Não tem dinheiro pra pagar. O INSS tá me sufocando, eu preciso de dinheiro emprestado. Me empresta aí. E aí não tem ninguém querendo comprar. Aí o Tesouro Direto fala, não, mas eu pago 7,5. Aí vem aparece uma galera, mas não foi o tanque que queria. Não, eu pago 7,7. Aí vem mais um pouquinho, mas não veio o tanque que queria. Não, mas eu pago 8. Mas eu pago 8,10. Mas eu pago 8. Tá vendo por que essa taxa sobe? Não é só por causa do risco. O risco influencia, é óbvio. Tô só adicionando aqui mais uma camada de conhecimento para você, por causa da demanda. E a demanda normalmente ela cai por causa da percepção de risco. Você normalmente não vai investir naquilo ou porque o negócio é ruim, ou pela percepção de risco. Como a gente parte do princípio de que o título do Tesouro ele é o risco soberano, ou seja, a maior qualidade possível em quesito de risco, o que está faltando realmente é demanda. E o próprio governo, a gente entra no segundo ponto agora, que é, pô, esses rumores do governo intervir, o que pode acontecer com o meu Tesouro Direto? Foi aqui, ó, quando o governo percebeu isso aqui, caramba, cara, ninguém tá interessado nos meus títulos de tesouro. Eu tô pagando IPCA mais 8, os caras não estão interessados. Vamos voltar lá no exemplo esdrúxulo da família? Só para você entender? Exemplo esdrúxulo da família lá. Faltou R$1.000, você foi lá e pegou emprestado com o tio Engler. Aí faltou R$1.000 no outro dia, o tio Engler não quis emprestar de novo. Aí você vai lá na tia Maria, pegou mais R$1.000. Aí faltou mais R$1.000 no outro mês, você foi no tio Engler e não quis, você foi, porque você não pagou ele, você não tá sobrando dinheiro. Você foi na tia Maria, ela não quis, foi lá no tio João. O tio João precisa de R$2.000. Precisa de R$2.000 pra pagar o tio Engler, precisa de mais 1.000 pra pagar a tia Maria. E mais R$1.000 porque faltou esse mês também. R$3.000 agora, tio Engler, eu preciso. Tio João, né? Já tô no tio João. Aí o tio João empresta. Volta no outro mês, precisa do tio João, já não empresta. Aí você percebe que se ele voltar no tio Engler agora pegar dinheiro emprestado, o tio Engler recebeu, mas demorou. Aí ele vai falar assim, não, eu te empresto até, mas agora eu vou te cobrar um juro maior. Basicamente isso, né? Como a economia ela gira junto. A taxa não sobe e tudo fica paradinho aqui, né? A taxa sobe, tudo que tem valor cai por conta da premissa. E você vai aprender lá no projeto Yield, tá? Se você se inscrever aqui, você vai aprender isso. Vou te explicar sobre premissa de desconto futuro. A gente aprende isso matematicamente falando, vou te ensinar lá, você vai... Nossa, como que eu não sabia isso? Eu falava que eu investia. Pois é, a premissa de taxa de desconto, ela traz todos os valores futuros que quando a gente compra fundo imobiliário, tô comprando valor futuro. Quando a gente compra ação, tô comprando valor futuro. Quando tô comprando SP500, tô comprando valor futuro. Não compro o que vale agora, que pode valer. Eu pego o valor lá do futuro, desconto isso uma taxa, ele cai pra caramba. Quanto maior a taxa, mais cai. Então quando essa taxa sobe, tudo cai. E como o micro do Brasil, né? Agora sem falar do macro, mas o micro do Brasil tá sofrendo pra caramba também. A galera tá mais pessimista com as empresas, com os fundos imobiliários, que estão exigindo IPCA mais 9, IPCA mais 10. E pensa comigo, pô, a gente tá calculando aí, se você me acompanha no canal, a gente vê fundo imobiliário com margem de 10%, isso levando em consideração um prêmio de risco de 1, 2%, cara. Você entende isso? Eu tô exigindo 2% a mais do que o Tesouro Direto num fundo imobiliário que tem fluxo mensal
e ainda tô com 10% de margem. O Tesouro vai subir para 9, 10 se não parar. Se não cair essa taxa ali, vai subir para 8, 9, não tem o que fazer. Já tá 8, né? Vai subir para 8,5, 9. Então o governo olhou para isso e falou assim: caramba, ninguém tá querendo, eu vou ter que intervir. Como que o governo intervém nisso? Segunda parte do vídeo, presta atenção que isso aqui é legal demais, tá? Isso aqui é uma aula de economia, na verdade, né? É fingido aqui que nós estamos ensinando sobre renda fixa, mas na verdade é uma aula de economia. Tesouro direto, inclusive, ele é uma forma de que o mercado financeiro, né, a parte de investimentos, se vincula com a economia, porque depende de como que a economia tá aqui para essas taxas acontecerem. E tudo isso aqui influencia no mercado de capitais aqui, ó. Então é bem legal estudar isso. Eu gosto pra caramba de ensinar a economia. Dentro da MGD tem um módulo gigantesco só de economia. O governo, ele pode intervir recomprando os títulos. Recomprando. Como assim, Léo? Da onde que ele vai tirar esse dinheiro? Sinto muito lhe informar, mas não tem outro lugar onde ele tirar. Se ele não consegue captar em dívida, ele só tem mais dois lugares. Ou ele aumenta imposto, ou ele imprime moeda. Famoso M2ão lá. Imprime moeda, recompra os títulos. Por que recomprar os títulos, Léo? Por que isso é uma intervenção do mercado? Se o mercado for lá e recomprar os títulos, por exemplo, você foi lá e comprou o IPCA mais 8. Aí, primeira intervenção que ele faz, não vou mais emitir IPCA mais 8. Ninguém mais vai comprar IPCA mais 8. Mesmo que eu me lasque, eu não vou pegar dinheiro emprestado. Mesmo que eu me lasque, eu não vou emitir a IPCA mais 8. Beleza, primeiro ponto. Beleza? Primeiro ponto. Primeira intervenção. Segunda intervenção. As pessoas que compraram IPCA mais 8, já que está tendo intervenção de não vender mais, a tendência é que essa taxa caia um pouquinho. Porque não vai ter mais oferta, existe um pouquinho de demanda. Então a taxa cai um pouquinho. E aí, o governo vai lá e recompra esses IPCA mais 8 no mercado. Você, por exemplo, comprando o IPCA mais 8, você tem a capacidade de vender isso no Tesouro Direto. O Tesouro Direto tem o direito de fazer recompra também com os institucionais. E aí ele consegue tirar, varrer do mercado esses IPCA mais 8. Como que ele faz isso? Aí ou é com dinheiro de imposto, aumentar imposto, ou é com dinheiro que ele imprimiu. Aí ele tira isso tudo do mercado. Ou ele faz um corte de gasto, né? E sobra um dinheirinho. Aí não sei se vai acontecer não. Mas limpando, imagina que tirou todos os IPCA mais 8 do mercado. Agora o IPCA cai para IPCA mais 7, né? Ele só lança IPCA mais 7, entende? Isso dá a possibilidade do Tesouro Selic cair. É óbvio que eu tô simplificando aqui de uma maneira ridícula, porque precisa ser num vídeo de 30... Se eu faço um vídeo de 40 minutos, vocês já ficam brabo? Os novos aí que vem no canal já ficam loucos. Nossa, esse cara é doido. Um vídeo de 40 minutos, não vou nem me inscrever. Talvez por isso não demora tanto crescer, né? E aí, com essas duas intervenções, a taxa cai. Isso só pelo fato do governo dar essa possibilidade, porque ele não está intervindo ainda. Ele cancelou o leilão, então ele está diminuindo as suas ofertas. Mas ele ainda não chegou a intervir no ponto de fazer recompra. Mas só que essa notícia aqui que a gente viu, né? As taxas caíram um pouquinho com a intervenção do governo no radar. Então, só da possibilidade do governo intervir, as taxas já caíram. Porque a galera começou a querer comprar pra caramba, né? Pô, o governo vai intervir, então a taxa vai cair, vou aproveitar para comprar agora. Provavelmente essa é a ideia que você tá pensando agora, né? Pô, se o governo intervir, a taxa vai cair. Então vou logo travar minhas taxas aí IPCA mais 8 agora, porque se cair, depois não vou ter oportunidade. Certo? Certo também. Só que aí a gente vai para a terceira parte desse vídeo, que é o que acontece com o meu título se o governo começar a recomprar. O que vai acontecer? Vocês sabem aqui da minha carteira, né? Deixa eu até entrar aqui, ó. Olha aqui, como vocês podem ver, uma grande parte da minha carteira, ó, 6,89% da minha carteira é Tesouro Renda Mais. 227 mil reais investidos em Renda Mais. E eu peguei numa taxa de aproximadamente 7,1. 7,1. Agora essa taxa está em 7,09. Então eu tô ganhando ali uma quiralinha, né, de marcação ao mercado. Na verdade, nem dá para levar em consideração. Mas o que é importante você entender, até para você ver se faz sentido para você continuar investindo nisso aqui ou não, compensa eu continuar comprando Tesouro Direto se eu sei que o governo vai intervir, o que vai acontecer com o meu título? E aí a resposta é bem simples. Por mais que vai ter muita gente querendo complicar, a resposta é simples. Quando você comprou seu título, você travou sua taxa. Se você leva isso até o final, o governo, ele não vai conseguir te obrigar a vender para ele. Já participou de alguma recompra de ação? Agora o GGRC, inclusive eu soltei nesse vídeo aqui sobre a recompra de cotas de GGRC. O GGRC não vai te obrigar a vender suas cotas de GGRC para ele. A Vale não obriga você a vender as ações de Vale para ela. Nenhuma empresa que faz recompra, nenhum fundo que faz recompra, ele te obriga a vender as cotas que você tem para ele. Se você quiser vender, ele vai estar lá comprando, mas ele não te obriga a vender. Ou seja, você que comprou agora o Tesouro e indexou aqui, vamos supor que amanhã você vai comprar, porque você ficou pensando que o governo vai intervir e que vai cair essas taxas. Eu já vou te falar sobre isso, se faz sentido ou não você comprar, tá? Mas calma aí. Vamos supor que amanhã você vai lá e compra. Então, comprei aqui Tesouro IPCA+, o Renda Mais aqui, ou então eu quero atrelar aqui no IPCA+, 8,2, ou no 2040 aqui, 7,6, e comprei aqui os títulos, comprei esses títulos. Se você mantiver esses títulos até o final, você vai receber exatamente esta rentabilidade contratada. É óbvio
que você pode sofrer marcação a mercado. O único título que não sofre marcação a mercado é esse aqui, ó, Tesouro Selic. E o Tesouro Reserva também não vai sofrer, né? Mas por enquanto a gente não consegue investir nele, só quem tem conta no Banco do Brasil. A gente não tem, não vou criar para isso. O Tesouro Selic tá aqui, você consegue investir nele e ele não tem marcação a mercado. Mas o pré-fixado, o IPCA+, por mais que tenha um nome de renda fixa, só é fixo se você manter até o final do vencimento. Se não, meu amigo, você pode ter muita oscilação de taxa. Eu não sei se você percebeu, mas aqui eu comprei renda mais já tem um bom tempo e eu tô com 1% de valorização. Esse 1% aqui é provavelmente porque tá contando aqui a taxa de resgate, que é 0,5 de custódia se sacar antes de 10 anos. Tem spread na hora da venda também. Mas títulos pré-fixados e IPCA+, sofrem marcação a mercado, que é a oscilação do preço da cota de acordo com a taxa. Se essa taxa aqui subir, o preço do título cai. Perceba, aqui ó, você tá vendo aqui o investimento mínimo, R$29. E você tá vendo aqui, ó, preço unitário, 2.947, por quê? Porque o preço mínimo que você pode investir, R$29, é o preço unitário, é o contratozão. Quem é aluno da MGD gosta muito desse exemplo. É um contrato que o governo vai lá e pega e separa em 100 pedacinhos. Então você consegue comprar um pedacinho desse contrato. Por isso que é 29,47 o mínimo. Que é literalmente esse número aqui dividido por 100 pedacinhos de contrato. Se você quiser comprar o contrato inteiro, você vai pagar 2.947. Presta atenção agora. Eu vou pegar aqui esse mesmo título, tá? IPCA mais 2032. Ó, vou colocar ele aqui. O IPCA mais 2032. Você tá vendo aqui o preço? Hoje tá lá nos 2.928, né? Aqui tá 2.947, que não tá totalmente atualizado. Mas perceba, 2.928. Ele tava aqui, ó, a 2.862. Isso aqui há um mês atrás, tá? Então, R$100 de valorização em um mês. Isso é por conta do quanto que ele rende? Não, é por conta da queda da taxa. Olha, a taxa estava lá em 8,59 e caiu aqui, ó, para 8,32. Então, essa quedinha da taxa gerou marcação a mercado. Aqui, ó, quando a taxa ficou mínimo de 8,2, foi quando o preço bateu o máximo, 2.941. Então isso aqui explica muito da volatilidade de títulos de duration longa. Ah, Léo, não entendo esse negócio de duration, tarará. É difícil mesmo. Esse eu vou te falar, é difícil mesmo, cara. E eu confesso pra você que eu gastei uns R$10.000 em cursos de profissionais do mercado em renda fixa. Confesso que até que um que eu comprei foi muito bom. Eu explico basicamente todo esse curso neste vídeo aqui, ó. Você vai economizar uns R$5.000 assistindo esse vídeo aqui. Inclusive, eu falo com os alunos da mentoria. Cara, se você já completou sua reserva de emergência e já tem uma boa reserva de oportunidade, não faz sentido você comprar títulos do Tesouro com duration baixo. Não faz sentido. Ganhar com marcação de mercado dá pra ganhar muito, até mais do que ações em algumas vezes. Eu não vou conseguir te explicar o quarto ponto que eu queria te explicar, porque já tem 44 minutos de vídeo aqui e confesso que para explicar essa tabela aqui eu ia precisar de mais uns 20, 30 minutos. E aí vídeo de 1h30 vai ser só lá no Projeto Yield mesmo, que você vai aprender pra caramba. E quero finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro falando se faz sentido comprar mais IPCA mais agora ou não. E aí eu vou te dar a minha opinião, tá? Cada um tem uma opinião a respeito desse cenário atual. Vou te falar o que deu certo nesses outros momentos que a gente teve títulos tão altos assim. O que aconteceu lá em 2015, 2016? O que aconteceu lá em 2008? O que aconteceu lá em 2004? O que aconteceu em 2000? Sempre quando tem taxas muito altas do Tesouro, o que aconteceu com investidores que se posicionaram? 100% em renda fixa, um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, mais em renda variável, um pouco menos em renda fixa. E eu percebi, e não foi à toa que esse método surgiu, porque o Kraken, que é o meu método de alocação, ele não foi Kraken sempre. Não, ele nasceu capenga, ele nasceu sem nome. E aí eu fui otimizando, fui fazendo backtest, passei uns 5 anos para montar o meu método de alocação. Já tem 5 anos que eu utilizo o Kraken. Já tem mais de 10 anos que eu estudo a respeito disso, sobre investimentos em geral, né? E o método Kraken, papai do céu, graças a Deus, abençoou pra eu escolher esse nome aí, porque eu sou muito pouco criativo com o nome, viu? Geração de Dividendos, por exemplo, foi meu irmão que deu essa ideia de nome. Porque o meu primeiro canal chamava Invest Money. Ruim, né? Tudo bem. Sara, o nome da minha filha, foi a Ingrid que escolheu, porque se nascer homem, quem vai escolher sou eu e vai ser Minato. O que você acha? Sou bom pra escolher, eu falo que eu sou ruim pra escolher. Não, mas eu sou bom, é porque a galera não entende a categoria dos nomes, entendeu? Então o Kraken, ele foi vencedor nesses momentos de... Na verdade, ele se torna mais vencedor nos momentos de crise. Em momentos que não tem crise, pô, o Kraken vai vencer como todos os outros, porque quando tá tudo bem, qualquer método merda vence. O Kraken vai estar lá ganhando também. Só que no momento da crise, que é quando o seu método de alocação vai ser comprovado se ele é forte ou não. Porque no momento da crise, o Kraken, esse nome foi abençoado por conta disso, né? Porque ele é um monstro mitológico, né? É um polvão gigante com 6 tentáculos. E ele se movia muito, mas muito rápido em momento de tempestade. Quando o mar ficava violento, ele se movia mais rápido. Porque ele é grandão e tal, ele não conseguia se movimentar, então ele era bem lento. Mas quando o mar fica violento pra caramba, quando tem crise, aí sua carteira
Porque correlação negativa ajuda demais. Eu vou te ensinar isso no projeto Yield. Você vai ver cientificamente por que isso funciona. Estatisticamente, por que isso deu certo. E o modelo crack, ele tem de 10 a 15% de renda fixa. 10 a 15% de renda fixa. Então, o que eu te diria? Se você já tem mais de 15% de renda fixa, eu não faria novos aportes em tesouro direto, por mais que essas taxas estejam tão altas. Porque é justamente nesses momentos que as taxas estão tão altas que a gente vê a ação pagando IPCA mais 12, IPCA mais 13, IPCA mais 15. A gente vê fundo pagando IPCA mais 8, mais 9, mais 10 com potencial de valorização. A gente vê, fundo imobiliário de papel pagando IPCA mais 10 isento de imposto de renda. Aqui ainda tem um imposto de renda, eu nem descontei imposto de renda isso aqui. E é exatamente tudo isso que eu vou te ensinar nessas 3 aulas gratuitas, tá? Eu vou abrir a mentoria depois dessas 3, na verdade vai ser dia 11, 12 e 13 as 3 aulas, eu vou abrir a mentoria só no dia 17, justamente pra gente desvincular a imersão da abertura da turma. Mas essas 3 aulas, meu amigo, você não vai pagar nada, e essas 3 aulas, meu amigo, eu vou te dar um gostinho do que é ser aluno da MGD. Vai ser coisa de louco, vai ser assim, ó, teoria pra caramba. Você vai, a hora que você pensar que tem teoria, entra a prática e o pau vai quebrar lá. É 2 horas preparado, viu? Te ensinar a criar uma carteira com correlação negativa, montar, estruturar sua carteira bonitinha pra você vencer as crises, porque, estamos chegando na eleição, né? A tempestade tá aí. O Kraken tá prontinho pra você usar, meu amigo. Correlação negativa numa carteira diversificada forte, sem pulverizar. Como encontrar as melhores ações e melhores fundos imobiliários da bolsa, até pra você conseguir comparar aqui se tá pagando mais ou não, hein? Você vai aprender a comparar isso aqui, porque você vai aprender a calcular valuation. E, cara, o jeito que eu vou te ensinar valuation vai ser absurdo. Eu vou resumir umas 3.000 páginas de livros complicadíssimos numa aula de 2, 3 horas lá. Você vai se arrepender se você não participar. QR Code aqui, link na descrição. Te espero lá. Vacila não, viu? Amanhã tem outro vídeo excepcional. E você que é novo e ficou até agora no vídeo, cara, porque eu não dou estímulo nenhum para inscrito novo, né? Os meus vídeos têm 50 minutos, eu sei que é difícil para um inscrito novo chegar aqui. Se você é um inscrito novo, meu amigo, pode ter certeza que eu vou dar tudo de mim para poder te ensinar. E os que já estão aí me acompanhando, tamo junto. Você é a força desse canal. Falou!